Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Quebra Tudo. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel, sou terapeuta transpessoal aqui da Quatro Tempos e o nosso trabalho, esse trabalho que nós fazemos aqui, é um trabalho voltado para a gente sempre trazer alguém novo, um convidado diferente, com um tema para a gente poder trabalhar. Daqui a pouquinho eu vou estar recebendo a minha querida Débora Viegas e nós vamos falar um pouquinho sobre transição de carreira. Olha que legal. É um tema muito atual, né? Principalmente para quem está vivendo, né? Para as coisas que a gente está vivendo hoje. Bom, eu acho que vai ser um papo muito legal. Estou esperando o pessoal tá entrando aí agora. Ela já está aqui comigo. E que seja bom para você que vai assistir essa live ao vivo e para você que vai assistir depois, que eu sei que tem um pessoal que acaba assistindo um pouquinho depois a live. E nesse sentido, quero agradecer todo mundo que vem assistindo, que vem compartilhando as lives do Quebra Tudo. O Quebra Tudo, primeiro foi um sonho, hoje já é realidade, é algo que já está acontecendo aí um tempo. Eu vou estar abrindo agora, né, para minha querida Débora, vou abrir para ela poder entrar aqui comigo. A gente vai conversando, né, conforme o pessoal vai chegando aí agora. Deixa eu mandar um convite para. Vamos ver se ela já recebeu lá, daquele lado. Fala, minha querida! Oi, Dani, tudo Que bem? coisa boa. Deixa eu arrumar a minha aqui também, né? Quem sabe faz Vemos. ao vivo, porque ela sai do foco na hora que começa. Bom, e aí, A como é que você iluminação. tá? Eu tô ótima, e você? Muito feliz. Muito feliz com esse Então, convite, Dani. Me sinto muito lisonjeada, orgulhosa. Nem tem não é palavras. bom, não é bom a gente poder se reencontrar, né? Tá certo, dessa maneira aqui. Deixa eu ver como é que tá. Bom, tá legal, a iluminação aqui também tá boa. O áudio tá Tudo bom? Você tá bem. me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí desse lado também? Também, tá ótimo. Tá. Nos momentos, viu, Débora, que assim, de vez em quando eu dou essa viradinha aqui, é que eu vou acompanhando, tá? Então eu estou acompanhando aqui, vou acompanhando pelo meu Instagram. Porque às vezes entra uma pergunta para a gente não perder a pergunta, enfim, tá? Tá Bom, bom. Eu então, também fiz antes um da gente. script aqui para eu não esquecer de alguns pontos, apesar de que eu imagino que vai ser um bate-papo bem fluido, mas eu também tenho uma cola aqui. Ah, legal. Bom, boa noite, sejam todos bem-vindos. As pessoas estão chegando aí. A minha querida Mônica Kikuchi, ela participou com a gente semana passada e ela falou assim: ó, transição de carreira eu estou dentro, porque ela tem várias dúvidas aí. Ela está exatamente nesse momento, né? Ah, E não espero só poder isso, né? contribuir. Não, não entendi, fala de novo para Espero mim. poder contribuir com a Mônica. Ah, sim, com certeza, vai contribuir. Bom, antes da gente começar, né, eu gostaria que você pudesse se apresentar, né, falar um pouquinho de você, trazer um pouquinho, né, quem é, né, a Débora Viegas, que eu fiz uma propaganda tremenda para o pessoal. E você sabe que, vou ser bem sincero, né, assim, que alegria estar com você aqui hoje. Né? Assim, eu tenho uma alegria muito grande quando as pessoas que passam, né, por dentro do salão e depois eu vejo a evolução, vejo as pessoas fazendo movimentos diferentes como o seu, e aí é muito bonito, né? Assim, e você fez uma. Você, mais do que ninguém, trabalha com transição de carreira, mais do que ninguém, você fez uma transição de carreira e muito bonita, né? Então, eu queria que Eu você sou o meu próprio pudesse. case, né, Dani? Eu sou o meu próprio case de sucesso. Exatamente. Você sabe que quando eu fiz o coaching, né, eu fiz uma formação também. Eu vi que você tem a formação de coaching, né? Eu fiz pela Sim. Slack. E antes de eu aplicar o coaching em alguém, antes de eu falar do coaching, a primeira coisa que eu fiz foi me trabalhar. Né? A Kikuchi O está falando aqui, a auto-coach, Débora é né? mineira. Exato. A Kikuchi falando aqui, a Débora é mineira? A Débora é Ah, mineira. meu sotaque não engana, não tem jeito. Ela é Não tem jeito. mineira.
Will, seja bem-vindo aí também, né? O Will chegou aí também. Bom, Mônica, então, Mônica, Débora, eu vou deixar você falar um pouquinho agora de você, se apresentar, e aí a gente entra no assunto, tá bom? Então, Tá fica à bom, vontade, pode se apresentar. Eu vou ligar o meu ventilador, se ficar muito barulho atrapalhando, você me avisa, tá? tá, joia. Então tá bom. Bom, então eu sou Débora Então, Viegas, manda ver aí, eu se tenho. apresenta para o pessoal, e o pessoal te conhecer. Tá bom. Eu sou Débora Viegas, eu tenho 37 anos. Hoje eu sou coach de carreira, treinadora comportamental, também tenho a formação em analista comportamental, mas não foi sempre assim, né? Eu também sou engenheira e eu trabalhei 18 anos na indústria, na mesma empresa, e o ano passado eu comecei a fazer a minha transição de carreira, né? Na verdade, esse processo ele começou um pouco antes, foi lá em 2017, e a Quatro Tempos tem um papel fundamental nisso, né? Eu treino, quem não conhece, é um treinamento de imersão no final de semana. E eu tinha uma ferida emocional muito grande, uma dor muito grande, que era o medo. O medo. Então, isso lá em 2017 eu já comecei a trabalhar nesse treinamento. E aí, mas aí não foi ainda transição de carreira. Eu me divorciei graças ao treinamento, né? Claro, eu já queria, mas o medo me impedia. Então, eu consegui começar a desbloquear esse medo. E o que era o medo? Era o medo do julgamento, era o medo de críticas, era o medo da sociedade, do que iam pensar, né? Medo de arrependimento. Então, todos esses medos. Então, já comecei o meu processo de transformação, a minha virada de chave. Eu falo que esse treinamento na minha vida foi, assim, um divisor de águas. E então, aí em 2018, e aí eu já comecei a ficar apaixonada pela área de desenvolvimento humano, lá em 2017. Até falava para algumas pessoas, falava, um dia eu quero estar nesse salão aqui, treinando no lugar deles como terapeuta. E aí todo mundo falava que eu era louca, sabe? Ah, Débora, para de falar bobagem. Todo mundo falava que eu era doida. E aí em Tá? 2018, eu comecei assim, uma insatisfação muito grande no meu trabalho. Comecei a. Não estava feliz mais. Em 2019, mas fui levando, né? Fui levando, tentando entender o que, que eu podia fazer para melhorar. E aí, em 2019, eu tive uma depressão. No final de 2019, eu tive uma depressão muito forte. Eu fiquei 3 meses afastada do trabalho. E aí, um pouco depois, assim, nesse processo, eu comecei a estudar. Fiz o treinamento de coaching, fiz a formação em PNL também. Comecei a estudar muito sobre desenvolvimento humano. E também contratei um coach. E aí foi, assim, o diferencial, né? Que a virada, a grande virada da minha vida, que eu falei, não, eu comecei a identificar os meus valores nesse processo. Eu falei assim, não, eu quero mudar. E aí, mas foi um processo, é importante falar isso, né? Que não foi assim, eu chutei o balde, eu desisti de tudo, não. Foi um processo com muito planejamento. E aí eu fiz a minha transição de carreira. E aí, desde janeiro desse ano, eu estou trabalhando como coach de carreira, né? Já defini o meu nicho. Tá bem focado nessa parte de transição de carreira. Mas hoje eu tenho clientes da parte de desenvolvimento de carreira também. E basicamente é isso, Dani. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Não, eu acho que tá muito completo, né? Eu achei que está muito completo e assim tem uma coisa que está me fazendo muita falta, é o salão, né? O salão lá, de a gente poder fazer os nossos trabalhos de imersão. Isso faz muita falta, mas me preenche muito de verdade quando eu vejo esses resultados, né? Quando eu vejo alguém que passa pelo trabalho e vai atrás e soa a camisa. Olha que legal, tem muita gente que eu estou com bastante saudade, está entrando hoje, acabou de entrar o Amaral aí também. Tem bastante Silva hoje aí, né? Ó, quem é Silva e está assistindo a nossa live, manda um raio aí, manda um raio pra gente aí, quem é Silva, e enche a gente de Identificando. coraçãozinho aí, que tem bastante pessoas. E tô ouvindo. Deu uma travada, mas voltou. A Mônica perguntou, eu sou engenheira química, tá, Mônica?
E aí, eu também fiz outro curso, né, além do Líder Training para 4 tempos, que foi o Quebrando as Amarras. E agora estou fazendo a formação, né, o Transformação, que é a formação em terapeuta transpessoal. Também está me ajudando muito, muito na minha metodologia, dos meus programas, do processo de coaching. Então está sendo sensacional. E ontem, Dani, eu até fiz uma live, foi sobre medo de mudança. E aí, uma das coisas que a gente comentou foi sobre o fato de assim, mudar é um dos acontecimentos mais impactantes na vida de uma pessoa, né? Se você parar para pensar em grandes mudanças, mas tem um paradigma muito grande aí. Porque a gente, a única coisa que a gente tem certeza na vida, além da morte, né? A única certeza é que a gente vai mudar. Então a gente muda desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, né? Até a hora que a gente para de respirar. E as pessoas têm tanto medo, né? Tanto medo de mudança. Pode abrir para mim, pode. Eu pedi para o meu pequeno abrir aqui, porque às vezes está travando, eu não sei se é o meu sinal ou é o sinal ou é o seu sinal. Como a sala que eu estou, eu fecho a porta e está fora a internet, eu fiquei preocupado de estar travando por conta disso. Acho que agora deu uma estabilizada, deu umas travadinhas. Mas vamos lá. Mas eu acho que assim, a sua transição de carreira, eu acho que foi muito bonita, né? Está sendo muito bonita. Estou te acompanhando desde quando você começou, né? E também muito corajosa, né? Muito corajosa. Eu achei assim de uma coragem, e eu acho que é isso que falta para as pessoas quando a gente decide fazer uma transição de carreira, essa coragem de fazer. Mas antes da gente falar, né, sobre a coragem, né, os medos e tal, me fala um pouquinho, né, assim, para a gente poder deixar um pouquinho claro para as pessoas o que é essa transição de carreira. Porque transição de carreira se fala muito, né? E muitas vezes o que vem para as pessoas é o seguinte: transição de carreira é simplesmente mudar de trabalho, de emprego, de profissão, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não. Não é esse o caminho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o que é essa transição de carreira, né? Uhum. Nessa sua visão. É, Você que está trabalhando com isso, então acho que é legal você trazer para o pessoal. tá bom. Então, às vezes muitas vezes a gente está insatisfeito com o Quer um trabalho. cafezinho? Obrigada. Estou com a minha aguinha aqui. Então, às vezes a gente está muito insatisfeito no trabalho, né? A gente sente, existe uma insatisfação muito grande, mas é muito importante, antes de pensar numa transição de carreira, é a gente pensar se o que a gente quer fazer de verdade é uma transição de carreira, igual eu era engenheira, sou engenheira ainda, mas trabalhava nessa área de engenharia na indústria, e agora eu estou trabalhando numa área completamente diferente. Por isso que chama de transição, que é com a parte de desenvolvimento humano. Mas às vezes as pessoas estão insatisfeitas e a gente tem que avaliar. É uma transição de carreira que eu quero fazer ou é uma mudança de cargo, uma mudança dentro da mesma empresa, uma mudança de departamento, né? Ou até uma mudança de empresa, de emprego, mas dentro da mesma área. Então, existem essas mudanças, mas a transição de carreira é uma mudança de área mesmo, né? De área de trabalho. Então, é importante Eu pensar tenho. nisso, né? Pode falar, Dani. Não, fala, termina, termina. Não, então, é Não te importante a cortei. gente pensar isso, porque às vezes a insatisfação é tão grande, mas a pessoa não consegue pensar, refletir de verdade, avaliar. É uma mudança de carreira, né? E eu tive esse momento de reflexão. Quando eu estava insatisfeita lá no meu trabalho, eu comecei a procurar trabalho, né, na área de engenharia, em outras empresas, mas o coaching me ajudou muito nisso, a identificar, assim, de verdade, o autoconhecimento me ajudou nisso, né? Não, eu não quero continuar na indústria, eu não quero continuar fazendo isso. Não é isso que me preenche. Então, a mudança, nesse caso, a transição de carreira foi realmente necessária. Você sabe, eu tenho um caso de uma pessoa que está em processo terapêutico comigo, que ela veio, na verdade, ela veio primeiro para fazer um processo de coaching, né? Assim, de coaching, para trabalhar exatamente isso. Ela queria fazer essa transição de carreira e tal. Foi tão legal que o que ela percebeu, né? Que ela não precisava fazer uma transição de carreira. Ela não que
ela não precisava fazer uma transição de carreira. O que acontece é que ela estava numa empresa, né, numa grande empresa, e alguém mandou aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Então, ela estava numa grande empresa, e aí o que aconteceu? A empresa disse o seguinte para ela, falou, olha, até o final do ano, nós vamos voltar para a cidade lá, que era a cidade dela de origem. Ela está em São Paulo e ela tinha que voltar para a cidade de origem. E aí ela começa com essa coisa de transição de carreira tal, e ela não consegue perceber que, na verdade, o que ela não quer é se mudar. Era só isso, né? E Aham. aí aí cai a ficha para ela que ela pode atuar na mesma área, só que numa empresa diferente. Então, tem várias coisas que acontecem, né, com o indivíduo, com a pessoa, quando vai fazer essa transição de carreira. Bom, sejam É. todos bem-vindos. Aí está chegando. Tem essa a Rê que está aqui, entrou aqui. Ela é uma Silva nossa de uns 15 anos, 20 anos atrás. Assim. Hoje eu Nossa, tô vendo bastante gente, né, assim, aqui. lembrando, só tá Tô bem feliz. interessado. Agora, me diz uma coisa, assim, eu queria que você dissesse um pouquinho para o pessoal, deixa eu pegar aqui, problemas, né, que as pessoas encontram nesse momento de fazer essa transição de carreira. No momento que ela vai sair, então, porque eu acho que tudo começa, primeiro, quando a gente começa a ficar meio cansado, né? Você olha e fala, não estou feliz, não está legal, não é o que eu quero, eu acho que eu quero uma outra coisa, né? Então, ela começa primeiro com esses pensamentos e aí depois ela começa a partir para ação. Mas Uhum. qual os problemas que ela encontra nesse momento, né? Então, vamos primeiro pensar nos problemas, né? O que que Olha, acontece? Às vezes pode ser, eu posso falar assim, quatro motivos principais para as pessoas mudarem de carreira, né? O primeiro é que ela pode ter feito uma escolha errada no passado, né? Seja por influência da família, porque não tinha maturidade suficiente para fazer uma escolha, né? Não se conhecia direito. Então, lá no passado, ela fez uma escolha errada. Pode ser também porque a perspectiva da pessoa mudou, né? As expectativas mudaram. Então ela começa a ampliar essa visão e aí chega o momento de fazer a transição de carreira. Pode ser também, Dani, porque o mercado mudou. Então, às vezes, aquela profissão que ela escolheu naquele momento, hoje ela não faz sentido mais, né? A gente está vendo aí nessa indústria 4.0, tantas coisas mudando. A própria pandemia, quanta coisa mudou de um ano para cá, né? Estava lendo uma reportagem que teve pessoas que fez a primeira compra online em 2020. A pessoa nunca tinha comprado online, comprou a primeira vez em 2020. eu, Olha só, faz eu, parte da pesquisa aí. exato, eu sou um caso. E não só isso, né? Uma das coisas que eu percebi também, que eu venho percebendo, então, eu atendo muitas pessoas não é mais no consultório, né? No meu consultório virtual, é aqui agora. Isso é algo também que é legal trazer, né? O quanto a gente teve que se adaptar com tudo que está acontecendo, né? Por conta da pandemia. E isso mexeu com o mercado em geral, mexeu com todo Com mundo. certeza. Então, as empresas, hoje, elas olham para os profissionais e já começam a se questionar se realmente elas precisam do espaço físico. Porque tem muita gente em Verdade. home office. E não só isso, né? Em home office, as pessoas, por incrível que pareça, produzem mais do que quando estão dentro da empresa. Você sabia disso? Tem uma pesquisa Verdade. que aponta isso também. Né? Porque a gente fica com aquela sensação de que. É, a Tá em gente fica com aquela casa, né? sensação. Não, eu tenho que fazer, né? Porque Tem onde que já se render. viu e tal. Né? Então, as pessoas estão produzindo mais. Então, eu, por exemplo, no meu caso, eu tive que me adaptar. Eu não atendia online, nunca tinha atendido online. Né? E quando entra a pandemia, eu tinha um monte de clientes, caiu todo mundo, foi embora todo mundo. Falei, e agora? Né? Uma pandemia, eu vivo de atendimento, e o que eu faço agora? Eu vou fazer. E aí E aí foi quando eu comecei a me adaptar e tal. Então, tem algumas coisas que surgiram e que são novas, principalmente depois da pandemia.
E eu acho que Isso. essa Tem um questão outro da ponto também. transição... Ah, pode Pode terminar, falar. pode terminar. Não, é porque Não, tem eu um acho que último essa... ponto. Fala, pode falar. Tem um último ponto, né? Eu não sei se você gostaria de comentar alguma coisa aí dentro dessa questão do mercado também, igual a gente estava falando, mas tem um outro ponto que são quando os nossos valores pessoais, eles não são congruentes com aquela profissão. Quando a gente percebe isso, que foi o meu caso. O meu caso, assim, o meu motivo principal da transição foi isso. Estavam mais alinhados. E quais são esses valores? Que eu descobri também no processo de coaching, que é a liberdade. Então, hoje eu não abro mão da liberdade que essa nova profissão me proporciona. Seja liberdade geográfica, liberdade mental, liberdade de tempo, liberdade financeira também, porque hoje eu tenho a possibilidade de escalar o meu negócio, que eu não tinha na CLT, né, na minha função. E também reconhecimento. Isso estava faltando, né? Poderia buscar dentro da mesma área, né? Dentro, sem fazer a transição de carreira, só mudando de emprego, poderia. Ou mudando até de área ou de departamento, poderia. Mas o meu valor principal é a liberdade. E isso não estava sendo atendido mais. Entendeu? Exatamente. Isso vem muito dentro do que você falou. Não só cai muito dentro das crenças e dos valores, né? Só que calma, hein, pessoal? Calma, calma. Não vai pelas suas crenças e seus valores também. Só pelas crenças e valores, senão todo mundo larga o emprego, né? Todo mundo Não, pelo larga o amor de trabalho. Deus. Não, Não. né? Eu acho que dar um passo, quando a gente fala em dar um passo diferente, fazer algo diferente, é algo que tem que ser estudado, elaborado, olhado com cuidado, né? É, quando que foi? Foi ontem, ou antes de ontem, eu estava falando com uma pessoa e aí eu disse o seguinte para a pessoa, eu falei, olha, quando a gente pensa em mudar de trabalho, né, uma das coisas que a gente precisa olhar é que o meu trabalho atual ele pode ser um degrau para que eu alcance o outro. Então não dá para simplesmente largar, Sim, né? sim, Porque não, de jeito nenhum. ele é uma ferramenta e ele pode me ajudar a alcançar outras coisas, né? Então eu olho para esse trabalho financeiramente, ele me ajuda e com esta ajuda que ele me dá, eu vou atrás, né, de procurar um coaching, vou atrás de procurar uma terapia, vou procurar um trabalho que me ajude também, para não cair meio de paraquedas em algo e depois não dar seguimento. E muito legal também, quando eu vejo, por exemplo, a sua transição de carreira, quando eu fiz a formação de coaching, eu estava num grupo de 100 pessoas. Né? Eu fiz com o Sullivan. Você fez aonde a sua? Fiz na SB Coaching, na Sociedade Brasileira de Coaching. É as duas, né? As duas mais reconhecidas e maiores que tem aí. Você fez com o Zé Roberto, né? É Zé Roberto, não é? Não, o Zé Roberto é do IBC, né? Acho que é Ah, do não, Zé IBC. Roberto é do IBC. É, Tá, eu fiz com o Sullivan. O Sullivan é Friends. o Vilela. O Vilela e a Flora. Isso, isso, lembrei. Eu estava aqui tentando. E aí, quando eu fiz, né? Quando eu fiz, tinha 100 pessoas. Eu acho que das 100 pessoas que eu sei, três ou quatro prosperaram. Uhum. Né? Três ou quatro prosperaram. Por quê? Porque na época que eu fiz foi quando deu o boom do coaching. Né? Uhum. Quando estourou as formações de coaching, então todo mundo correu fazer coaching e tal. E muita gente foi porque só tinha a ideia de que, vou fazer e isso vai trazer para mim esse benefício e tal. Mas não é tão simples. Não. Qualquer transição de carreira que você faça, não é simples. Você vai ter trabalho, né? Você vai ter que suar, você vai ter que se dedicar. E isso eu vejo muito em você, né? Deixa eu ver aqui, o pessoal está Tá. mandando, ó. A Mônica mandou aqui, ó. Tem uma parte bem chata no mundo corporativo, é muito competitivo, foco em resultado o tempo todo, em detrimento das pessoas, da saúde mental. Aí o Amaral colocou para fazer a transação, precisa ter as finanças organizadas, senão dá ruim, né? Sim, sim, Exatamente. exatamente. Sim, sim.
Esse é um E dos, aí, né? esse é um dos pontos do planejamento, né? Questão financeira. Você pensar há quanto tempo se der ruim, né? Se não der certo no início, e na verdade não vai dar certo no início, é uma construção, né? Independente da carreira que você vai seguir, da transição que você vai fazer, você tem que ter esse planejamento, essa reserva financeira para você ter tranquilidade, para você e para sua família, né? Se você tiver uma família assim para sustentar, então você tem que avaliar tudo isso. As competências que você tem que desenvolver para aquela nova carreira. Não é simplesmente, eu vou mudar e pronto, né? Pelos valores, eu falei, não. Aquilo lá é um problema, né? É o que vai motivar. Mas aí tem todo um passo a passo. Como fazer essa transição, né? Exatamente. Eu acho que no momento em que a gente. Tudo parte, né? Eu sempre parto do princípio seguinte: tudo parte primeiro numa vontade que vai crescendo, né? Você começa a olhar, você está cansado, você começa a pensar em algo tal. Mas muitas vezes, e aí eu queria te perguntar, né, como que você atua com a pessoa, ou como o que ela pode fazer. Eu acho que é legal a gente dar algumas dicas também. Que no momento em que a pessoa fala assim, eu não aguento mais o meu trabalho, não dá mais, eu estou cansado, eu estou estafado, eu não gosto, não é bom. E realmente, eu sempre digo isso, não é legal mesmo você ficar fazendo algo que você não gosta. E Uhum. tem uma coisa que eu falo dentro dos treinamentos, é o seguinte, eu não sei, de verdade, independente da crença de cada um, vocês estão assistindo aí, independente da crença de cada um, eu não sei como é depois que a gente morre. Se acaba tudo, se a gente tem. Se quando chegar lá tem 12 virgens esperando, se você vai reencarnar, se você vai para o céu, se você vai para o paraíso. Eu não sei. O que eu sei é desta vida e o quanto esta vida é boa. Pelo menos para mim, eu olho desse jeito. Até por isso que eu estou morrendo de medo desse vírus todo, porque eu tenho medo de pegar, eu tenho medo de ficar doente. Eu quero viver muito, eu quero trabalhar muito, eu quero abraçar muitas pessoas, eu quero estar em muitos salões da vida ainda, né? Quero atender muita gente. Então, eu não sei o que acontece. Eu sei dessa vida. Então, quando a gente faz algo que não nos satisfaz, realmente não é legal. Aí muitas pessoas falam assim, mas e o dinheiro? Mas eu dependo do dinheiro. Ok. Então, quando a gente fala em transição de carreira, eu acho que assim, é legal a gente perceber que tá bom. Eu estou num trabalho, e sou remunerado. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso usar esses recursos para fazer essa mudança, né? Mas como é que você lida quando a pessoa fala assim, porque isso cai muito para mim, né? Uhum. Eu quero mudar o meu de trabalho. Legal. O que você quer fazer? Eu não sei. Né? Você não sabe, mas para onde você quer ir? Eu também não sei. Eu não quero mais trabalhar com isso, né? Uhum. Então, como é que qual que é o caminho que pode ser feito para a pessoa assim? O que você poderia trazer para o pessoal com relação a isso? Bom, então, a primeira etapa, né, do processo de coaching é justamente essa parte do autoconhecimento. Então, a gente trabalha muito essa questão dos valores, né? A gente tem ferramentas para isso, para identificar primeiro os valores. Isso aí já começa a funilar. E também tem uma ferramenta que eu uso também, né, como eu sou analista comportamental DISC, que é o DISC, não sei se você já ouviu falar, que é esse Eu também. mapeamento de perfil, que é o mapeamento de perfil comportamental. E ele ajuda muito, muito, porque aparece a compatibilidade, além do perfil, né, do perfil mais preponderante ali da pessoa, aparece também a compatibilidade de carreira, de áreas que a pessoa pode atuar. Então, isso ajuda muito, 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 né? muito, muito. O Amaral perguntou o seguinte para você, Débora. Débora, Ah, como é que você se organizou financeiramente para fazer essa transição? bom, eu estava no trabalho há 18 anos, né? Na CLT, na mesma empresa. Então, eu já tinha as minhas reservas, né? Eu já tinha uma reserva, tinha previdência privada, tinha minhas reservas e também o acerto. Meu acerto não foi ruim. Então, eu fiz esse planejamento para ter uma reserva aí um ano para frente, pelo menos. E, e agora é trabalho duro. Hoje, graças a Deus, olha, eu saí da Belga foi em janeiro, início, dia 4 de janeiro.
Hoje está em março. Desde fevereiro eu já estava com a minha agenda lotada. Mas foi uma construção, né? Eu não tinha saído ainda, né? O Dani me acompanha desde quando eu comecei as postagens, ainda falava muito sobre enneagrama, sobre autoconhecimento. Não tinha a minha identidade visual ainda. Foi uma construção, né? O trabalho no Instagram. Então, comecei a prospectar quando eu ainda estava trabalhando. Atendia à noite, atendia pro bono à noite, sem cobrar. Então, eu fui construindo, eu não simplesmente saí, né? Então, além dessa reserva financeira, antes de fazer a mudança, né, de sair, eu fiz esse planejamento antes, né? Eu já fui construindo. Em janeiro, eu já estava com uma marca. Então, em fevereiro, minha agenda já está lotada, março, graças a Deus. Mas é muito trabalho. Às vezes, igual o Dani comentou, né? Às vezes eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes. Mas é uma coisa que eu gosto, que me preenche. Domingo eu almocei na casa dos meus pais, meu pai falou: ah, mas você não fica muito cansada, porque você trabalha final de semana e, né, fora do horário. A Laura mesmo, minha filha, ela fala: ai, mamãe, mas você trabalha mais do que antes. Então, assim, essa organização do tempo também, isso é no meu caso, né, que fui para o empreendedorismo, mas as pessoas podem fazer para uma outra área e continuar na CLT, mas tem todo esse planejamento, tanto financeiro quanto de tempo também, porque agora só depende de mim, né? Eu não tenho chefe, eu sou minha própria chefe. Então, tem toda essa Exatamente. questão. E eu acho que é legal a pessoa poder entender qual é o caminho que ela quer tomar. Né? Qual é o caminho que ela Uhum. quer tomar. Porque, assim, eu conheço os dois lados. Assim, uma pessoa, no seu caso é um, né? Assim, ó, vou sair, né, do meio corporativo, você, dona de mim aqui, eu vou trabalhar, eu que vou produzir e acabou. E tem pessoas que querem sair e querem ir para uma outra empresa também. Mas eu Uhum. acho que esse cuidado na hora de poder fazer a transição de carreira, ele é essencial. É legal que está chovendo Silva aqui, né? E o pessoal A que. Tati. Quando o pessoal entra e vê que tem um monte de Silva. Ó, para quem não sabe o que é o Silva aí que a gente vem falando, né, ao longo da live, Silva são pessoas que fizeram o Leader Training, que é este treinamento aqui, que está na minha caneca aqui, ó, Leader Training, né? São Que pessoas que mudou a fizeram o minha Leader vida. Training, mudou a vida de muita gente, a minha também, inclusive a minha, né? Porque as pessoas sabem, né? Todo mundo me conhece pelo fato de eu trabalhar no Leader Training. Mas eu fiz, e quando eu fiz foi em dezembro de 98. Olha quanto tempo faz, hein? Nossa, Eu lembro a data, né? Foi 13, 14, 15 de dezembro de 98, ó. Ah, tá. Ó. O Will tá falando que foi Dindinho do seu QA, né? foi sim. O QA, A mas Will não é vamos meu falar amigo até treinamento, não. hoje. Não vamos falar treinamento, não, senão a gente descamba falar dos Sim, tá treinamentos bom, e tá bom. perde o nosso foco. A gente fica perdendo, né? Porque é gostoso falar de treinamento, é uma delícia, né? E ainda mais quando tem Silvas, né? Então, assim, e quando a gente fala sobre os problemas que enfrentam, né? Eu acho que uma das coisas que impede muito as pessoas de poder fazer essa transição de carreira são as crenças e os valores que ela adquire, principalmente ao longo da história, da família, Uhum. não é? Você Com pega certeza. muito caso assim? Com Você pega certeza. E muito às vezes caso. as pessoas não identificam isso, né? As pessoas não, nem sabem que são crenças. Porque as crenças são, para as pessoas, são verdades. Verdades que elas acreditam naquilo. Então, para quebrar isso, não é fácil, né? Para desafiar a crença, não é fácil. Por isso que esse processo todo de autoconhecimento é fundamental. Igual eu falei, o DISC é o início, né? Essa ferramenta de valores e o DISC ele começa a trabalhar essa questão e trazer o que eu gosto de verdade, quais são os meus talentos, quais são os meus motivadores, né? O que eu prezo nos relacionamentos. Então, quando isso começa a vir à tona, né? É muito sensacional. Não, e assim, digamos que, né, vamos pegar um exemplo
de uma pessoa que trabalha, sei lá quantos anos dentro de uma grande empresa, né? E aí ela diz assim, eu vou sair porque eu vou trabalhar como coach de carreira. Eu fico imaginando o que as pessoas em volta falam, né? Porque É isso acontece. louca. Eu estou pegando o seu exemplo, né? Porque fica bem claro para as pessoas, mas isso acontece com muitas pessoas. Quando a gente fala essas coisas, quer ver? Eu vou te dar um exemplo, né? Eu fui metalúrgico, aí depois eu fui DJ, né? Fui DJ de um monte de casas noturnas. Toquei em um monte de casa noturna. Não vou falar os nomes aqui, porque vão falar que eu sou muito velho. Mas vou falar. Foi, assim, aqui em São Paulo, foi do Rhapsody, que é em Osasco, foi do Overnight, da Curto Circuito. Eu toquei em grandes casas, né? E aí nessa época eu trabalhava numa metalúrgica e era DJ. E aí eu saio e vou para Fortaleza para trabalhar numa metalúrgica em Fortaleza. Quando eu volto, nessa época eu já tinha feito o LT, e quando eu volto, a Quatro Tempos está inaugurando seu primeiro LT, e aí o Frois propõe para mim entrar como operador de som, né? Porque eu era DJ, tinha facilidade, e eu entro, Tudo a ver. e a coisa ali começou a fluir. E aí eu disse assim, falei, bom, eu vou ser terapeuta, isso é muito legal, eu gostei, me apaixonei, você imagina, né? É. E quando eu falava para as pessoas, o que, que as pessoas falavam para mim? Imagina, você está maluco? Você não tem nem perfil de terapeuta, você não tem perfil de terapeuta, tem perfil de DJ, que eu era um cara muito brincalhão, e sempre fui. Eu nunca deixei de ser. Hoje eu sou terapeuta, mas eu brinco, eu sou um cara muito solto, né? Bem diferente. Você conhece o Freud, eu sou bem diferente do Freud, né? O Freud ele é mais sério, mais pragmático ali e tal, não sei o quê. Eu sou muito solto, né? Sou muito solto, né? Eu gosto de brincar, eu gosto de conversar. Ó, meu querido Meia também chegou, Marcinho chegando. Ó, sejam todos bem-vindos, todo mundo está chegando aí. Então, eu sempre fui uma pessoa muito solta. E assim, a família falava para mim, para! Ô, isso aí não é para você, não. E hoje, né? Vou entregar um pouquinho, mas eu já sou terapeuta, vou entregar minha idade, né? Mas eu sou terapeuta já faz quase 20 anos. Né? Imagina. Com Quase sucesso, 20. né, Dani? Exato, É, mas eu quase ouvi 20. muito isso também. Eu vi, Débora, você é louca, mas você vai deixar uma carreira de sucesso. Não é possível, você vai abandonar tudo. Eu ouvi muito isso, ouvi muito isso. O que Então, se a fez gente não você, o tiver. que fez você mudar de carreira? O que me fez É, que te impulsionou? foi essa paixão pelo desenvolvimento humano, né? Ontem, na live de ontem, até o Manuel, ele tem uma história parecida com a minha. Também era engenheiro e fez a transição de carreira para o coaching. E aí ele comentou uma coisa e faz todo sentido. Eu fiquei apaixonada pela engenharia da mente, sabe? Então, é, isso é Eu conheço um maravilhoso. cara, eu conheço um cara assim, sabia? O Nosso nosso querido querido Freud. Freud, Exatamente. né, o nosso querido Freud foi bem isso. A Paty colocou aqui, eu Então, só pensei na sua saúde. Fiquei feliz por já ter está divulgado. dedurando aí, ó, que ela também foi uma das que ficou preocupada. Mas eu acho que, você sabe, eu digo o seguinte para as pessoas, cara, quando a gente faz algo, né, com amor, né, quando a gente encontra um caminho, um trabalho, e a gente faz isso com amor, com coração, é bom fazer aquilo, esforço nenhum é grande Tudo demais, vale sabe? a pena. É. Tudo vale a pena, né? Esforço nenhum é grande demais. E aí, uma das coisas que as pessoas têm que levar em consideração também é o seguinte, né? O que é o sucesso financeiro? Né? O que é o sucesso dentro do trabalho? O que é isso? Né? Eu acho que hoje, né? Eu acho que, principalmente na época onde eu estava saindo de dar som, de ser DJ e trabalhar com pessoas, eu comecei a estudar loucamente e tal. E aí, lógico, eu começo a me afastar, né? Porque
eram vidas totalmente diferentes, né? Eu Uhum. vivi uma vida muito maluca, como operador de som, como DJ, e para terapeuta eu tinha que ser também, é, como é que eu falo aqui, como é que é? Eu tinha que ser coerente, né? Com aquilo que eu estava fazendo. Então eu tinha que trazer coerência, porque não dá Foi para uma trabalhar com escolha, isso. né? A Paty colocou aqui o que é prosperar. Será só grana? Eu De acho que forma alguma. prosperar, viu, Paty? Eu acho que Eu até prosperar é falo, amar, eu até não é? uso, assim, para mim, o sinônimo de sucesso é justamente a prosperidade. Para mim, né? O que é o sucesso para mim, para Débora? É prosperidade. E aí, o que é a prosperidade? É você ter sucesso, né? Ter a prosperidade em várias áreas da vida. Não é só questão financeira, né? É na saúde, é nos relacionamentos, é na questão financeira também, mas não é só, né? Ela mesma já respondeu. Então, Ela mesmo. de forma Tem alguma, certeza que de não. forma alguma. É, E quando a o gente faz o Amaral, que. Pode falar. o Amaral até coloca que o sucesso é algo muito abstrato, pois cada uma das pessoas tem a sua necessidade. Né? E a Kikuchi está falando que o Freud falou isso hoje. Ó. É sintonia, Eu Kikuchi. nem vi, é sintonia, nem vi. É sintonia, sintonia. Mas eu penso bem isso mesmo. Então, para você que está querendo fazer uma transição de carreira, eu acho que o primeiro passo, né, é olhar para algo que te preencha. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Estou correto no meu pensamento aí? Não, é isso aí. É isso aí. Não é, E fazer é um algo que te planejamento, preencha. né? Isso. Isso é fundamental. Exato, né? Mas o primeiro passo é você encontrar algo que você ama fazer. E depois, claro, fazer um planejamento, passo a passo. Tem um monte de questões. Lógico, a gente não vai conseguir fazer isso aqui na live. Destrinchar tudo isso para vocês, como é o passo a passo. Isso é muito complicado porque é É um muita coisa, processo. é um processo, tem um passo a passo que não dá para a gente poder fazer isso. Mas dá para a gente jogar para você superficialmente para você poder entender, né, o que você pode fazer para poder fazer essa transição de carreira. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? Primeiro, encontrar algo que te preencha. Porque para as pessoas que estão de fora, às vezes, quando você diz que você vai fazer algo que te preencha, algo que você se apaixonou, e você vai fazer essa transição de carreira, o que a pessoa faz? Né? Ela olha e fala assim: nossa, ganhava tão bem, agora vai ganhar mal, né? Principalmente no seu caso, né? Vai Gente, o ganhar que vai mal e ser da tal. sua vida agora? Nossa, eu ouvia cada coisa. Como é que você vai fazer? Como é que você vai sustentar a Laura? Sabe? Era muita, muita coisa. Exato, E quando a exato. gente faz o que a gente gosta, né? Que eu comecei a falar, a gente pode prosperar financeiramente também, né? Hoje eu posso ganhar, pensando aí na preocupação das pessoas, na questão financeira, muito mais do que eu ganhava na CLT, né? Porque depende de mim. E como eu amo o que eu faço, Dani, eu saio das sessões, dá vontade. A Laura, minha filha, ela fala assim: minha mãe é louca, doida, que eu fico tão eufórica, tão feliz, principalmente quando um coach tem um insight, sabe? Uma virada de chave, ou uma evolução mesmo de uma semana para outra. Eu fico muito feliz, isso me preenche. Hoje eu até postei um depoimento que eu recebi ontem, depois da live, espontâneo, um áudio que eu recebi de um coach, eu acho que ele está até aqui na live. E eu fiquei muito feliz, eu ganhei meu dia com aquilo, sabe? Então, isso não tem coisa que não tem preço. E o que Você tem sabe preço, que que na verdade é impagável, é a nossa infelicidade. Isso aí não tem dinheiro que pague. Né? Então, isso que estava gritando dentro de mim quando eu decidi fazer essa mudança. não, e é muito bom, né? E você sabe que às vezes as pessoas, a pessoa está na sessão comigo, a pessoa está passando comigo e tal, aí ela assim, ela se preocupa, né? Aí ela fala assim, não, mas como é que você quer? Você quer que eu já acerte com você? E tal, principalmente quando ela começa a alcançar, né, algumas coisas e tal, lógico, né? A pessoa fica muito feliz com aquilo. Aí ela,
não, porque, não, mas eu sei que te ajuda também, porque... E aí, uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte, o maior reconhecimento que eu posso ter não é o financeiro, é a mudança que a pessoa consegue proporcionar para ela. A questão financeira, ela só é o resultado do meu trabalho, só. Mas a satisfação é aquilo que eu faço com amor. Então, aquilo que eu faço com amor, isso me satisfaz. Ah, mas e o Uhum. financeiro? O financeiro só é o resultado do meu trabalho, que também é muito bem-vindo, obrigado. Eu fico Uhum. muito feliz com a questão financeira. A gente vive na Mas, matéria, né, Dani? A gente está no mundo que a gente precisa, né? Mas, assim, um exercício que eu fiz também, que eu lembrei aqui agora, dentro do que você está falando, um exercício que para mim foi fundamental na hora da decisão. É assim, o que que eu faria se eu não precisasse de dinheiro nenhum, se eu não precisasse mais, se eu precisasse viver sem dinheiro, se eu ganhasse na Mega Sena, o que que eu acordaria todos os dias e faria até o resto da minha vida? E aí veio essa questão do desenvolvimento humano, de tirar esse potencial das pessoas, sabe? Aquilo que está lá dentro delas, os recursos que elas têm, e trazer isso, né? É isso que eu quero para minha vida. Eu não preciso receber para isso. exatamente. Preciso porque eu vivo na Terra, no mundo da matéria, e eu preciso sobreviver. Preciso por isso. Mas se eu não precisar de dinheiro, é o que eu faria. Aqui, Tem ó, perguntas aí? eu vou ler primeiro da Paty, tá? Ela coloca assim, ó, planejamento sem atitude não gera sucesso. Encontrou algo que te faz sorrir? Vai. Planeje e vai trabalhar, né? É. Tanto que aqui E coloca até, e atitude, é né? isso mesmo. Oi? Atitude é muito importante. Ontem eu vi uma frase também que mexeu comigo, até comentei na live de ontem também, que uma gota de ação vale mais do que um mar de teoria. Então, às vezes as pessoas também ficam só se preparando, né? Ah, vou estudar um pouco mais, vou pensar um pouco mais e não agem, né? Então, Exato. Ó, atitude e ação o, também é o, importante. o Meia até coloca, eu falo Meia, o nome dele é Humberto, mas eu já sei que é Meia, né? Pelo LT, ele faz. Esse é Silva Antigão nosso também, né? Ele diz assim, né? E o medo de começar do zero? Fazer o que sonha para quem tem sua carreira consolidada. Esse é o ponto, né? Então ele fala assim do medo, né? Porque a pessoa tem uma carreira construída e aí, sabe o que eu costumo dizer nessas horas para a pessoa? Olha, se você está com medo de fazer uma transição de carreira, é porque você ainda não tem informações suficientes, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você sabe para onde você vai, que tipo de trabalho você vai fazer. Por isso é importante, sim, você ter um profissional que te acompanhe. Né? Por Uhum. exemplo, quando a pessoa faz um trabalho como diz, que faz um levantamento de perfil, faz tudo isso, ela fica. O que acontece nesse momento? Você começa a ficar seguro. Você sente Uhum. segurança. Então, quanto mais você conhece, muitas vezes eu pego casos, né? Eu trabalho com muitas pessoas, trabalham em indústria, dentro de empresa e tal, e às vezes a pessoa quer mudar de setor. Ela quer mudar de setor. E aí ela sabe que se ela mudar de setor, ela vai ganhar mais. Mas aí ela fala assim, mas aqui está tão bom, eu já tenho a minha liberdade, eu já tenho isso. E se eu for para esse setor, como é que vai ser? Né? Como que vai ser tudo isso? Será que eu vou me dar bem? O que eu costumo dizer nessa hora para a pessoa? Né? Falo, olha, o que está faltando para você é informação. Você precisa coletar mais informações para você poder ter segurança. O que te traz insegurança é exatamente isso. Né? Se você não está conseguindo fazer essa transição, é porque você está se sentindo inseguro. Né? Então, é mais ou menos por aí, não é? Sim, sem dúvida. O planejamento e você conhecer, estudar é fundamental. Mas eu falo também que, às vezes, o medo mesmo, o medo, as crenças, elas só vão ser quebradas de fato quando a gente entra em ação, quando a gente experimenta, com a experiência, não tem jeito. Eu te falo, Dani, eu tinha pavor
sabe o que que é pavor de gravar um story, de fazer vídeo? O meu primeiro vídeo eu gastei 4 horas para fazer. Eu tinha pavor, eu falava para as pessoas, não, eu nunca vou fazer isso. Mas, como eu preciso disso, né? Eu preciso, o Instagram é uma ótima ferramenta para eu divulgar o meu trabalho. E a forma de eu desbloquear isso foi agindo, foi fazendo, né? E aí experimentando, é com a prática mesmo, né? Com o hábito, né? Eu digo o seguinte, né? Eu sempre uso um exemplo, eu uso esse exemplo com muitas pessoas, eu sempre uso esse exemplo, né? Eu falo assim, quer ver? Qual é a fruta que você gosta de comer? A fruta que você mais gosta de comer? Banana. Banana. Agora você imagina uma banana, você não sabe o que é banana, você nunca provou, você olha para aquela coisa amarela com aquela casca, você vai comer se você não soubesse o que era? De jeito nenhum. Provavelmente não. E por que você come? Que já conheço, né? Já conheço. Já experimentei. Experimentou. Então eu acho que assim, tudo é uma questão da gente poder experimentar as coisas também. Entender, Uhum. principalmente nessa hora de transição de carreira. O Humberto disse assim, Dani, a grana amarra tudo isso. Se você não tem condições de reconstruir, tem que se adaptar. Sendo objetivo, procura achar as coisas boas no que faço. Né? Você já percebeu que ele não está feliz no que ele faz, né? É. Mas eu penso o Ai, seguinte, Humberto, tá, me Meia? chama depois, vamos conversar depois. Quero te ajudar. Exatamente. Ela te dá uma força, tem ferramentas para você olhar para isso, mas eu acho que assim, tem um planejamento que a gente pode fazer, viu Meia? Assim, tem sim um planejamento que a gente pode fazer, e a gente pode fazer essa transição de uma forma tranquila, de uma forma segura. Então, dá para fazer dessa forma. Pode ser tranquilo, Graças. pode ser seguro, né? Por isso que existem profissionais que cuidam exatamente disso, como a minha querida Débora, né? E você sabe que num processo de coaching, porque eu sou coaching, mas eu não atuo Não diretamente com atua. coaching. Eu uso muito das ferramentas do coaching. Minha praia é terapia transpessoal. Então, Uhum. mas eu uso muito ferramenta assim do coaching, da PNL, de vários outros trabalhos e estudos que eu fiz, análise transacional, regressão. Então, eu pego essas ferramentas e utilizo dentro do consultório. Tanto que eu faço sessões e às vezes a pessoa sai com planos de ação. Né? Então, é bem legal, eu utilizo a ferramenta. E você sabe que uma das coisas. O que é que colocou aqui? Daqui a pouco eu leio. Sabe que uma das coisas que eu venho percebendo é um volume muito grande das pessoas quererem, né, sair desse negócio. De fazer essa transição de carreira. Nesse momento, tem muita gente querendo fazer transição de Uhum. carreira, até porque o Verdade. mercado mudou, as pessoas estão tentando se adaptar, estão tentando encontrar caminhos novos, e eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas muitos coaches mandam as pessoas para vir trabalhar comigo, quando emperra, né, numa crença, principalmente, Uhum. né? Uhum. E aí a gente trabalha e depois volta. Eu tenho uma parceirona que é coach que vira e mexe, ela fala assim, ó, tô mandando uma pessoa aí que ela travou dentro do processo, então ela vai passar com você e depois ela volta aqui comigo para a gente dar continuidade. E aí a pessoa vem, a gente trabalha aquele ponto, né? É muito pontual, depois a pessoa volta para o processo de coaching. Deixa eu ver aqui, ó. O Ciro coloca aqui, um tempo sabático para aprofundar naquilo que você deseja é aconselhável ou primeiro a transição? Entendeu a pergunta? Entendi. Bom, eu conheço vários casos, né, de pessoas que passou por um período sabático para se reencontrar. É um caminho, mas é um caminho mais longo, talvez, né? E eu acho assim, sem as ferramentas corretas, sem você trabalhar o autoconhecimento, porque o que é um ano sabático? O que é um período sabático, né? O que você vai fazer? Depende do que você considera isso, né? Se for para você aprofundar, para você tirar esse tempo, para você se conhecer melhor, sim, acho que vale a pena. Mas é um caminho, né? Mas eu acho que pode demorar um pouco mais nesse caso. Tem mais alguma pergunta? Travou, do Dani. Deu uma Vamos ver travadinha se... aqui desse lado. Peraí. Travou, voltou.
Tá me Voltou, né? ouvindo? Tô te ouvindo bem. Voltou? Parece que sim. Ih, tá travando. Débora? É o meu ou é o seu? Acho que é o seu. O meu voltou. Normal. Tava travando para mim e você aí. Vamos fazer o Ah, seguinte, eu acho que assim, o papo rendeu muito, né? A gente tem mais 5 minutinhos aí. Voou, não passou, voou, né? Uma hora não passa, voa. Vamos fazer uma dobradinha e fazer terça-feira que vem, na próxima terça-feira vamos. de novo, para a gente poder abordar outros assuntos agora, para a gente se aprofundar um pouquinho mais. Inclusive, que eu até tinha programado de fazer um exercício para ajudar as pessoas, assim, é o momento de fazer, é isso que eu quero mesmo, eu quero a transição de carreira. Então, tem um exercício que eu uso no meu processo e aí eu poderia trazer aqui na terça-feira que vem para o pessoal praticar. Então tá bom. Né? Praticar, Então, assim, para começar a entender, é isso mesmo que eu tá, quero? Você achar tá interessante? travando muito. Agora acho que parou Talvez. um pouquinho de travar. Tá travando bastante. Eu acho que até porque como tá chegando no final, às vezes ele dá essas alterações e trava. Então nós vamos fazer assim, ó. A gente fica marcado. Semana que vem a gente faz novamente, né? A gente volta novamente. Uhum. Mas eu vou fazer um. Para você que acompanhou a live hoje, manda perguntas, né? Manda no Ótimo. direct e tal. E o pessoal está falando assim. Dani, é você. Escuto bem a Débora. Então sou eu que estou travando esse lado aqui. Né? Então nós vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai voltar com o mesmo tema semana que vem, mas mandam perguntas aí, né, pra gente pelo direct da Quatro Tempos, pode mandar no meu, pode mandar no da Débora também, para a gente poder respondê-los na próxima live, tá? Então vou tê-la aqui comigo de novo e tá todo mundo pedindo para a gente trazer um exercício. Nós vamos pensar. Vou pensar Não, num é o que exercício eu que a gente tem. comentei, Dani. Eu acho que travou no seu, na hora. Eu comentei que eu tinha programado de fazer um exercício hoje, Então, entendeu? De fazer para o pessoal começar a identificar. É transição de carreira mesmo que eu preciso? Ou é só uma mudança de cargo? Pode ser também uma mudança de atitude. Então, esse exercício ele ajuda um pouco a clarear, sabe? A trazer um pouco de clareza nesse sentido aí de carreira. E se você quiser, a gente faz na próxima. não, combinadíssimo. Então a gente vai. Então, na próxima, nós vamos trazer um exercício para o pessoal. Vou até anunciar isso, que a gente vai estar trazendo um exercício. Então, na próxima terça-feira, a gente traz de novo. Vou trazer a Débora de novo aqui com a gente, porque foi muito agradável. Ai, que horror, Paty. A Paty está dizendo aqui que o Dani foi o primeiro carrasco que encontrei no OLT. A propaganda que ela está fazendo. Até o meu pequenininho aqui mandou oi aqui, ó, o Lucas. Beijo pra você, daqui a pouco eu desço e dou um beijo nele. Então a gente vai fazer isso, tá, Débora? Então, Combinado. na próxima terça-feira, a gente volta. Ela vai trazer um exercício para a gente poder fazer um exercício com vocês, tá? Podia liberar um teste no DISC. Aham, aham. Ó, Depende, quem né? foi que falou? Quem foi que falou isso? Foi o Amaral. Amaral. Olha, o DISC não dá para liberar ainda não. A gente paga pelo DISC, né, Dani? Além da devolutiva, a gente paga pela ferramenta e não é barato. Mas eu estava até me esquecendo. Eu deixei um link na minha bio, que é uma inscrição para uma sessão de clareza comigo. Estou disponibilizando, né, 2 vagas para fazer que é uma sessão inicial do meu processo de coaching. E aí eu vou escolher 2 pessoas para serem contempladas. Aí faça lá, Amaral, essa inscrição, tá no link na minha bio, e eu vou até amanhã, tá? Essa inscrição. Eu vou colocar aqui, ó. O seu é Para ter uma arroba. experiência de coaching, né? Não vai ser o não vai ser o DISC, mas é uma sessão que já traz, a gente consegue definir metas, já começa a trabalhar uma clareza, identificar obstáculos. É muito legal. Legal. Então, ó, para achar ela lá,
Débora Viegas, todo mundo vai encontrar, é facinho de achar, tá aí no link também. No link do vídeo vai ficar também a página dela, tá? Então, ó, eu vou Legal. encerrar antes que nos derrubem, tá? Até para poder salvar, porque às vezes passa um pouco, aí você não consegue salvar e eu não quero perder o vídeo, porque foi maravilhoso. Então é isso, querido. Um grande beijo, obrigado pela Obrigada, noite, foi Dani. muito bom. Né? E semana que vem nós estamos juntos de novo, trazendo exercício, e vai ser sensacional, tá bom? Ótimo. Obrigada, Dani, pelo convite. Foi demais. Beijinho, Tchau. até terça-feira que vem, Até tá? terça. Tchau, tchau. Muito bem, meus queridos, eu quero agradecer muito a todos que estiveram aí com a gente. Quem ainda não conheceu nosso canal aqui da Quatro Tempos, curte aí, tem bastante coisa. Tem outros vídeos do Quebra Tudo. Se você entrar em série, você vai ver outros vídeos. E semana que vem, então, eu estou novamente aqui no Quebra Tudo, com a nossa querida Débora Viegas, falando sobre transição de carreira. Nós vamos trazer um exercício exclusivo para vocês, tá bom? Um beijo a todos, fique com Deus, vamos se cuidar, né? Vamos cuidar antes de tudo, antes de eu encerrar aqui, meu pedido é que todos possam se cuidar, porque se a gente pode fazer a diferença dentro dessa pandemia nesse momento, é se cuidando, né? É se cuidando e cuidando das pessoas que a gente ama. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente aqui hoje e até a próxima terça-feira, aqui no canal da Quatro Tempos, e vamos quebrar tudo. E até lá. Valeu, obrigado.